A turma do Pode Não Pode fica furiosa quando se depara com alguém que explica a carta de Paulo aos Gálatas, porque aqui é onde Paulo desmonta essa lógica e estabelece as bases de um entendimento que é muito superior e que exige muito mais da gente do que esse tal de pode, não pode. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. E eu quero convidar você a continuar estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Vamos lá? Vamos abrir Gálatas, capítulo 1, e vamos então agora a partir do verso de número 6. Mas antes disso, vamos lá eu e você fazer nossa oração costumeira. Senhor nosso Deus, nos ensina a Tua palavra. Estamos gostando, estamos sendo tratados pelo Senhor e queremos mais. E oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vimos lá no nosso vídeo anterior a saudação de Paulo, que só na saudação, 5 versos de saudação, uma longa frase, tem muito conteúdo para a gente. Se você perdeu, volte lá e retome, e depois volte aqui para a gente continuar. E vamos agora então ver o que Paulo fala a partir do verso 6. Paulo já entra já pegando pesado. A situação da carta de Paulo, ele é como alguém que vai atacar um problema severo. Ele está atacando um problema severo e ele já chega, passou a saudação, já vem repreensão. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Paulo já começa assim: eu estou admirado de vocês, Gálatas, que vocês foi tão rápido para abandonar o evangelho de Cristo. Isso aqui deve doer, porque uma igreja recente, uma igreja fundada por um apóstolo, né? Então você imagine, seja qual for a congregação que você vá, o local, enfim, onde você se reúne com outros cristãos, imagine você que esse lugar tivesse sido fundado por um dos apóstolos de Cristo. E que aí esse apóstolo mandasse uma carta dizendo assim: vocês abandonaram o evangelho de Cristo. A pancada é grande. E ele está admirado que esse abandono foi tão rápido da graça de Cristo para seguirem um outro evangelho. A palavra evangelho quer dizer boa notícia, boa nova. E ele fala, só que na verdade não existe outra boa nova. Não há outra boa notícia. Então o que vocês seguem não é um evangelho. Aqui é importante para nós. Tudo que for uma deturpação do evangelho já não é mais evangelho. Já não é mais boa notícia. Já não é mais caminho de Cristo. Já não é mais um caminho de salvação. É outra coisa. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Opa! Temos aqui já um agente causador do problema. Foram pessoas que apareceram lá na Galácia, lá entre os Gálatas, e essas pessoas foram lá para quê? Para perturbar. Elas levaram o seu problema para eles. Mas olha o que Paulo fala. Antes de qualquer coisa, antes de Paulo explicar a diferença entre evangelho e uma outra coisa, antes de Paulo explicar por que essa outra coisa não é válida, olha a explicação dele sobre a natureza do que é ser evangelho. Ainda que nós, ele está falando, ainda que eu mesmo, meus companheiros, ou um anjo dos céus, ele não está falando um anjo decaído, um demônio, não, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo leva o evangelho tão a sério que ele invoca uma maldição condicional sobre a própria cabeça, sobre a cabeça dos seus companheiros e até mesmo de eventuais anjos do céu, se algum desses pregar um evangelho diferente daquele que foi anunciado anteriormente. Veja a seriedade que Paulo tem com a sã doutrina, com o verdadeiro evangelho. Isso é um exemplo para nós. Mais ainda o que nós, um anjo do céu. Olha que pesado isso aqui, que forte. Como já dissemos, agora repito, Paulo tem tanta vontade de purificar o ensino para os Gálatas que ele dá essa pancada e ele repete, mas agora repito. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. A palavra aqui em grego é anátema, que é uma palavra fortíssima. Fortíssima. A palavra diz assim, é como se fosse assim, que esse alguém seja destinado à completa destruição. Aquela destruição que não só destrói a pessoa, destrói o espírito, destrói até a lembrança de que ela um dia existiu. É pesado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Paulo está questionando. O que vocês acham que eu quero aqui? Eu quero agradar vocês ou a Deus? Eu estou procurando ser popular
ou fazer o que é certo? Oh, perguntinha forte para os dias de hoje. Eu e você, o que nós queremos? O que eu quero? O que você quer? Nós queremos popularidade, aceitação entre as pessoas? Ou nós queremos fazer o que é o certo? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Por quê? É impossível agradar a Deus e ao mundo. Não tem como servir a Cristo e ser agradável às pessoas todas. Sabe por quê? Se você simplesmente fizer o que é certo, sem se intrometer com o caminho de ninguém, sem se meter na vida alheia, você, para a sua vida, você aprende na Bíblia o que é certo e você vive. Vai ter gente que vai querer atirar pedra em você. Vai ter gente que só pelo fato de você não querer participar de uma coisa ruim, vai querer o seu mal. Então Paulo fala, se vocês querem saber se eu estou querendo agradar os homens ou a Deus, é só pensar. Se eu tentar agradar os homens, eu não sou mais servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Essa boa notícia não é uma boa notícia humana. Não é uma boa notícia como, por exemplo, que uma colheita boa aconteceu, um governo bom está cuidando de um povo. Não, ele falando, o que eu estou anunciando de bom aqui não é de origem humana. Eu não recebi de pessoa alguma. Aqui ele está falando que a transmissão do evangelho para Paulo não foi como uma transmissão para mim e para você. Eu e você recebemos de pessoas. Alguém leu a Bíblia para a gente, alguém explicou. Paulo não. Paulo recebeu do próprio Senhor. Não foi ensinado a ele por pessoa. Ao contrário, foi de Jesus Cristo por uma revelação. Se você perdeu, volte em Atos lá. Volte em Atos para ler essa história que é muito boa. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? O pessoal da Galácia sabia como é que Paulo agia antes. Como ele perseguiu com violência a igreja de Deus procurando destruí-la. Paulo aqui está construindo um argumento para dizer assim, olha, eu vou falar o que é certo, não o que agrada a vocês. Vocês precisam entender quem sou eu. Vocês precisam lembrar do meu caráter. É isso que Paulo está fazendo. E, de fato, ele foi um grande adversário da igreja. No judaísmo, ele fala, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Ele, ainda jovem, ele superava em rigor os outros jovens. E era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Por que ele está falando aqui dos meus? Porque o pessoal da Galácia, a quem ele se dirige, eles não eram um grupo de judeus. Até poderia haver judeus entre eles, mas era um grupo majoritariamente de cultura greco-romana. Então por isso que ele fala meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Isso é o entendimento que você precisa ter. O chamado de Deus para você, ele já aconteceu antes de você nascer. Deus já escolheu você para o bom caminho da salvação. Não foi quando você se esbarrou com o Evangelho, com a Bíblia. Foi antes de você nascer. E Paulo entende isso. Ele entende que a separação dele para esse caminho não foi no dia que ele se encontrou com Jesus a caminho de Damasco, mas foi no ventre materno. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Quando chegou a hora, Deus escolheu uma hora. Então, naquela hora, ele chamou Paulo. Nessa hora, ele mandou Paulo para os gentios. Quem são os gentios? São os não-judeus. Sempre que você lê esse termo, gentil, é os não-judeus. Quando chegou essa hora, Paulo não consultou ninguém. O ministério de Paulo é muito peculiar. Porque ele não foi perguntar para alguém se ele podia. Ele foi chamado por Deus. E ele foi. Mais tarde é que ele foi ter contato com os outros. Então ele fala assim, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. De fato ele não foi. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Paulo está aqui resumindo numa frase anos da vida dele. Ele passou muito tempo na Arábia. Não pense que nós estamos falando da demarcação do atual país, Arábia Saudita, tá? As regiões antigas, as fronteiras eram diferentes das atuais. Mas o fato é que Paulo foi, né, e depois de volta para Damasco, e depois de 3 anos ele foi a Jerusalém. Só então ele foi conhecer Pedro, que era considerado o primeiro entre iguais. O primeiro entre iguais. Só então ele foi conhecer Pedro, pessoalmente. E passou com ele 15 dias. Esse relato também está em Atos, né? Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Lembra que eu lhe falei no primeiro vídeo
que os apóstolos, ainda que eu não creia que hoje existam apóstolos, mas que existiram outros além dos 12, mais Matias e mais Paulo, aqui tem um exemplo. Tiago, irmão do Senhor, não é o Tiago apóstolo que aparece nos evangelhos, tá? Nos evangelhos esse aqui aparece com seu irmão Judas como irmãos de Jesus e adversários dele até. Ele mais tarde se converte. Aquele Tiago, ele foi assassinado no comecinho da história da igreja, né? E aqui nós temos então um outro Tiago, irmão de Jesus, chamado de apóstolo. Então esse termo não me parece que ele ficou ali só aos 14. A não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que eu lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Então, Paulo ainda está fazendo, ele está construindo um raciocínio para entregar para os Gálatas a realidade da diferença entre lei e evangelho. Então, quanto ao escrevo, afirmo diante de Deus, eu não minto. A seguir, ele foi para Síria e Cilícia. Vamos lembrar que essa Síria aqui não é a atual Síria, mas a província romana da Síria, que englobava, por exemplo, a região que hoje nós chamamos de Israel. E a Cilícia era uma outra região lá mais na direção lá da Turquia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Não. Paulo realmente, esse argumento é válido. Ele foi direto para a Arábia, para Damasco de novo, pregou, só depois de 3 anos que foi para Jerusalém, conheceu Pedro, conheceu Tiago, e a igreja não o conhecia pessoalmente, apenas ouviam dizer. Aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificava a Deus por minha causa. Paulo está dando aqui uma introdução, dizendo assim, olha, o que eu vou falar para vocês, gente, não pensem que eu tô me baseando numa autoridade humana, talvez de Pedro, de Tiago, dos apóstolos, da igreja em Jerusalém, como se lá fosse uma sede. Esse pessoal nem me conhecia. Eu já pregava o evangelho, esse pessoal não me conhecia. É essa a construção que ele está fazendo aqui. E isso vai ser essencial para a gente entender quando Paulo vai contrapor o evangelho, o único que existe, aos ensinos de pessoas que se dizem autorizadas por pessoas maiores. Então Paulo contrapõe, eu não sou autorizado por pessoa nenhuma. Eles estão dizendo que eles têm autoridade de alguém maior, eu não tenho. Eu estou entregando o que Deus me entregou diretamente para vocês. Essa é a construção do capítulo 1. Guarde isso que vai ser essencial para a gente entender os próximos capítulos. E então volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!